Vamos receber a missionária com palmas bem alegre para Jesus. Eita glória. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui já sentiu a presença do Senhor neste lugar? Porque eu senti a presença do Senhor aqui fortemente, irmãos. A casa não precisa estar cheia para a glória dele descer na casa, aleluia. A palavra do Senhor fala onde tem 1 ou 2 ou 3 reunido, o Senhor, ele já se faz presente. Aqui tem mais de 3 e a presença dele está notória aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Em Mateus, no seu capítulo 7, no seu versículo 24. Enquanto os irmãos abrem, eu quero aqui agradecer a minha oportunidade por estar aqui esta noite. Eu peço perdão à igreja, que nós chegamos um pouquinho atrasado. Todos sabem aqui do meu processo, né? Nós estamos com o bebezinho ali no hospital. E a gente, por causa da chuva, a gente chegou um pouco atrasado em casa. Nós só chegou, tomou um banho e veio, aleluia, adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor. E eu quero aqui agradecer ao Senhor pela oportunidade. Quero agradecer a vida do meu esposo que me acompanha. Aleluia, meu sacerdote. Ele fica bravo quando fala que ele é sacerdote de casa. Mas é meu companheiro, meu ajudador, meu intercessor que está comigo todos os dias, nas melhores e nas piores, aleluia, nos piores momentos, né? E nós estamos aí caminhando para a glória de Deus. Quero agradecer a minha irmã pelo convite que ela me fez, né? O presbítero Fernando, que Deus abençoe. A pastora Isabel, o pastor Reinaldo, o pastor Messias. Todos os obreiros da casa, quero agradecer nessa noite. Amém? Vamos fazer menção desta palavra. Mateus 7, no seu versículo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Que fala assim: os 2 alicerces. Todo aquele, pois, que escutar as minhas palavras e as praticar, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu rios, e assoprava ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Irmãos, quando eu recebi esse convite, eu falei assim: meu Deus, qual é a palavra que o Senhor quer que eu traga nessa noite? Que eu traga nesta casa? E o Senhor colocava essa palavra no meu coração: os 2 alicerces. E o Senhor colocou um tema no meu coração. E o tema é da seguinte forma. Irmãos, entenda, antes de Deus falar aqui, Deus já falou comigo em casa. Aleluia. Quando Deus ele fala para a igreja, primeiro ele corta aqui, para depois ele passar para a nave da igreja. E a palavra do Senhor, a pergunta do Senhor para mim foi: como está a tua casa? E ele falou assim: é o tema da sua mensagem. Como está a tua casa? Aleluia. É profundo isso. Quando eu li, eu falei: meu Deus, Jesus amado. Aí eu comecei a ler o texto de quando Jesus ele está aqui, do capítulo 6 do capítulo 7 até o 24, Jesus vem exortando o povo. Jesus, ele vem mostrando os princípios do reino. Jesus, ele vem mostrando, aleluia, as prioridades do reino. Então, do capítulo 7 até o versículo 24, Jesus, ele está exortando o povo. Jesus, ele está pregando um evangelho de salvação para a igreja. E a palavra do Senhor fala que Jesus, ele prega essa mensagem. Jesus, ele prega do 7 até o capítulo 24. E eu fazendo uma analogia, e eu escrevendo, né, aquilo que o Senhor ele estava colocando no meu coração. E o Senhor falou assim: se você pegar a sua casa
Eu não vou comparar de 8 anos atrás até hoje, quando eu me converti faz 8 anos atrás, até hoje. E o Senhor falou assim: analisa a sua casa de 1 ano para cá. Como que está a tua casa de 1 ano para cá? Aleluia. E eu comecei a analisar. Eu falei assim: meu Deus, é forte isso aqui. Eu falei assim: meu Deus, essa palavra ela é muito forte, porque Jesus, ele era mestre em parábolas. Jesus, ele chega ali, naquele sermão da montanha, e ele começa a expressar sobre 2 homens. Ele fala de 2 homens, a qual tinha vidas diferentes. E ele fala por parábolas para as pessoas entender o que ele queria dizer. Ele fala por parábolas porque muita gente ali não entendia, aleluia, muita linguagem de Jesus. Então ele usava muitas parábolas para falar com o povo. E ele usa esse termo aqui, os 2 alicerces, como um termo, como que eu posso dizer? Mais fácil de se comunicar. Aleluia. E o Senhor começa a comparar, aleluia, e mostrar sobre a nossa vida espiritual. Jesus, ele começa a nos ensinar sobre a vida espiritual. E eu lendo essa mensagem aqui tinha um homem insensato, um homem que edificou a sua casa sobre areia, e aqui tinha um homem que era prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Jesus, ele vem falar, aleluia, desses homens, e fala da edificação da casa desses homens. Eles começam a receber instrução do Senhor, de como ele vai edificar a casa dele. E eu comecei a ler isso aqui, eu falei assim: meu Deus, é profundo. A gente começa a analisar como que está a nossa vida, quando a gente começa a entender, aleluia, o que o Senhor está falando aqui, nessa parábola, a gente começa a analisar o que o Senhor quer falar conosco através do texto. E foi isso que o Senhor, aleluia, começou a falar comigo através do texto. Como que está a tua casa? Aonde é que está edificada a sua casa nessa noite? O Senhor pergunta para mim e para você: aonde é que você está edificando a sua casa? Ela está sobre a areia ou ela está sobre a rocha? Perceba que os 2 foram chamados para servir, para construir a casa. Os 2 foram chamados, aleluia. Os 2 receberam instruções iguais. Mas a diferença de um para o outro, aleluia, é que um era prudente, um ouvia a voz de Deus e o outro não ouvia a voz de Deus. Uma casa, aleluia, era insensata, sem sabedoria, sem discernimento, sem obediência a Deus, aleluia. Mas a outra casa, aleluia, ela tinha obediência, tinha sabedoria, tinha discernimento. E eu, estudando essa palavra, o Senhor falou muito forte comigo, porque a casa que ela está sem a rocha. Quem é a rocha, igreja? É Jesus. Primeiro, quando você começa a construir a casa, primeiro o que você vai fazer? Você cava, né? Você começa de baixo, começa a cavar a casa, começa a tirar, né? Começa a cavar profundo para você poder colocar o alicerce. Não é verdade? Eu perguntei para o meu esposo o nome da... É tipo uma enxada. Como que é o nome? Safari? Escavadeira. É uma enxada que quando você bate ela no chão... Eu já vi essa, irmãos. Não sei se vocês, irmãos, já viu. Bate ela no chão para ela poder cavar mais fundo e tirar mais profundo a areia. E aí eu estava vendo na morte e falei: amor, como que é o nome dessa enxada? É safari, né? E escavadeira? Escavadeira, irmão, me perdoa. É escavadeira, é onde você cava, e quanto mais você afunda ela, você cava mais profundo, aleluia. Então, para você começar uma casa, você tem que aprofundar, você tem que, aleluia, bater mesmo essa enxada para cavar mais profundo. Quanto mais você cava, quanto mais você vai mais profundo, aleluia, para que o alicerce ele fica bem centrado no meio. A palavra do Senhor fala então que
Um edificou sobre a rocha e o outro edificou sobre a areia. Irmãos, aí eu falei assim, meu Deus, que profundo, né? Os dois receberam a mesma instrução. Os dois foram instruídos da mesma forma, aleluia. Mas só um pegou a receita, Messias, do que o Senhor estava falando. Só um pegou a receita, aleluia, do que Deus ali estava ensinando, aleluia. Jesus não queria, aleluia, que só cavasse, mas Jesus queria também que colocasse o alicerce, queria que colocasse a rocha. Quanto mais você cava, mais você vai ter profundidade com Deus. Quanto mais, aleluia, você cava, você vai ter mais intimidade com Deus. Quanto mais profundo você vai ter mais de Deus, aleluia. É difícil, porque o trabalho ele é árduo, irmãos. É muito árduo. Imagina o pedreiro ficar ali cavando, aleluia, para poder colocar o alicerce, para deixar o negócio firminho. Imagina, é forte isso aqui. E a palavra do Senhor fala que o outro cavou, mas cavou raso, aleluia. E o outro não colocou o alicerce. Ele não colocou, aleluia, o principal da casa. Ele não colocou, aleluia, a rocha, que era a presença de Deus. E Deus falando algumas coisas comigo, aleluia. O crente, aleluia, que anda sem alicerce. O crente, aleluia, que anda, aleluia, sem profundidade com Deus, aleluia, ele vai sofrer algumas consequências. Porque aqui fala que descer na chuva, descer no rio, sobre aquela casa, naquela casa que estava com a rocha, ela iria suportar o vento. Na casa, aleluia, que estava firme, ela iria suportar, pastora, o que havia de vir. Aquele que coloca Deus no centro, Deus como direção, aleluia, o negócio fica diferente. Louvado seja o nome do Senhor. O negócio fica diferente quando você coloca o Senhor no centro, aleluia, da tua casa. Aleluia, o Senhor está me convidando e te convidando nessa noite. Como que está a tua casa? Eu estou, aleluia, edificado, aleluia, como uma rocha, um alicerce, ou eu estou sobre areia, aleluia? Como que está a sua casa nessa noite? A Bíblia diz que o Senhor fala que aquele prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu o rio, assoprava, e aquela casa não caiu. Porque aquela casa, ela estava firmada no centro da vontade do Senhor. Aquela casa, aleluia, tinha intimidade com o Senhor. Às vezes, aleluia, os dois estavam com a mesma aparência. Eu imagino as duas casas com a mesma aparência, a mesma casa com a mesma tintura. Eu imagino aquela casa pintada do mesmo jeito. Eu imagino aquela casa, aleluia, com a aparência do mesmo jeito. Mas havia uma diferença da casa com a areia e a casa sobre a rocha. Havia uma diferença sobre essas duas casas, aleluia. Havia uma diferença, e o Senhor sabia qual que andava, aleluia, com um alicerce firmado e qual que não andava com um alicerce firmado. O crente que anda com um alicerce firmado, aleluia, ele confia em Deus, Messias. O crente que anda com um alicerce firmado, aleluia, ele acredita nas promessas do Senhor, aleluia. Agora o crente, aleluia, que não anda, que anda sobre areia, que edifica a sua casa sobre areia, aleluia, ele não anda confiando no Senhor. Para ele tudo vai dar errado, para ele nada vai acontecer, para ele as promessas não vai acontecer. O crente que está sobre areia, ele reclama de tudo, ele fala de todo mundo. O crente que está sobre areia, ele vê defeito em tudo, aleluia. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer, ele vai te dar enxada, ele vai, aleluia, te dar enxada para você cavar, aleluia, profunda esta casa. A casa que está sobre areia, aleluia. Vê dificuldade no jejum, vê dificuldade na oração, aleluia. Não consegue orar, não consegue descer. O crente que não está, pastora, com a casa edificada em Deus, tudo para ele é difícil, aleluia.
Mas o crente que tem a casa na rocha, aleluia. O crente que está firmado com Deus, eu não vou falar para os irmãos que todo dia a gente tem uma vida de jejum, não. Mas você consegue jejuar pelo menos 3 vezes, 4 vezes na semana. O crente, aleluia, que não tem vida com Deus, não tem vida de oração, aleluia. Ele vê defeito em tudo, ele não consegue se dedicar, aleluia, ele não consegue cavar no profundo, aleluia. É o crente que não tem vida edificada. E por isso que muitas das vezes o vento vem, por isso que muitas das vezes a prova vem e a casa cai porque não aguenta, não está alicerçada. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para você: cava esta casa aí, meu filho, cava aí esse buraco, porque hoje eu vou colocar o alicerce. Cava mais profundo, porque hoje você vai voltar a jejuar, porque hoje você vai voltar a orar, porque hoje você vai voltar a ter intimidade com Deus, porque hoje você vai voltar acreditando nas promessas do Senhor. O crente que tem vida, aleluia, com Deus, o crente que tem rocha, ele acredita, ele confia. Meu Deus, hoje o meu dia não foi bom, hoje o meu dia foi péssimo, mas eu vou para a casa do Senhor te agradecer, aleluia. Crente que tem Deus, crente que tem vida com Deus, crente que tem Deus como rocha, ele olha o problema, olha a situação, olha a igreja vazia e fala assim: eu não estou nem aí para a igreja vazia, eu vou buscar, eu vou cavar. O Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite: não se limita por causa do teu problema. Eu quero levar você no mais profundo, eu quero levar você para a intimidade. O Senhor está falando conosco aqui nessa noite: eu quero a intimidade com você. Porque o crente que tem a casa edificada sobre areia, ele não consegue ouvir o Senhor, ele não consegue ter obediência com Deus, ele não consegue ouvir a voz de Deus. O crente que tem vida na areia, mas o crente que tem vida, aleluia, na rocha, ele ouve o Senhor, ele começa a ouvir a voz do Senhor e ele começa a seguir as instruções. O Senhor está falando conosco aqui nessa noite: ouve as minhas instruções. Ouve as minhas instruções. O Senhor mostrou, aleluia, e fez essa comparação para o povo de Deus. O Senhor, do 7 ao 24, ele começa a exortar. E ele fala, aleluia, da bondade. Ele fala, aleluia, que o reino do céu é tomada à força. Que o reino do céu não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é bagunçado. Ou você tem compromisso com a casa, ou você tem compromisso com o céu, aleluia. Ou você não está no caminho, ou você está no caminho. Assim diz o Senhor nessa noite. Porque o reino do céu é tomada à força. O caminho, ele é estreito. O caminho, aleluia, ele não é largo, pastor. O caminho, ele é estreito. E nesse sermão do 7 ao 24, Deus está falando aqui dos 2 caminhos. Que ou você anda na porta estreita, ou você anda na porta larga. Hoje em dia, a gente estamos vendo muito crente querendo andar, aleluia, na porta larga. Hoje em dia você vê muito crente querendo andar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas o Senhor fala nessa noite: eu te chamei para ter intimidade, não foi para andar de qualquer jeito. Eu te chamei para ser prudente, não foi para ser, aleluia, insensato. Nessa noite o Senhor está falando conosco: eu te chamei com prudência, eu te chamei para ter obediência, eu te chamei para ter santidade. Eu te chamei, aleluia, para ser um servo, para ser uma serva de Deus. Foi assim que Deus chamou eu e você. E o Senhor começou a falar algumas coisas comigo sobre a casa. Eu e minha irmã, a gente trabalha junta e a gente trabalha em algumas casas. E tem uma casa no Codorba que a gente ia, na casa da Carol. E uma vez a gente chegou lá, ela falou assim: ó, eu tenho que pintar a casa. Eu falei assim: nossa, mas a tintura dessa casa tá muito boa. Tá tudo impecável.
Mas ela falou assim, sabe quanto tempo que não tem que eu pinto essa casa? Faz 9 anos que eu moro aqui e eu não pinto essa casa. Eu falei assim, mas tá tão conservada desse jeito, aleluia. Sabe o que ela me falou? Que todas as vezes que caiu uma manchinha ali na parede, ela ia com a buchinha ir lá e passava. Todas as vezes, aleluia, que a parede sujava, ela ia lá e limpava. Sabe o que é isso, Messias? É zelo com a casa. É zelo com a casa. É zelo com a casa. E é isso que o Senhor quer de mim e de você nessa noite. Seja zeloso com a casa. Seja zeloso com a casa. E que casa que você está falando? Narabadaçô. Eu sinto a presença de Deus aqui, meus irmãos. Eu estava vindo e o Senhor ministrava isso no meu coração. Seja zeloso com a tua casa. Mas não é só a casa espiritual, é a casa da tua família, é a casa de Deus. Seja zeloso, aleluia, com o teu esposo. Seja zeloso com os teus filhos. Seja zeloso com a tua parentela. Zela daquilo que eu te dei. Assim diz o Senhor nessa noite. E quando ela falou aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu preciso zelar mais da minha casa. Eu preciso zelar mais das paredes da minha casa. Aleluia. Porque crente que tem organização, ele é diferente. Nós entrava na casa daquela mulher e eu falava assim, meu Deus, para que ela chama nós para limpar aqui? Sendo que não precisa. Não precisa da gente estar aqui. E ela falava assim, mas eu preciso que vocês venham. Porque eu quero manter a casa. Eu quero deixar essa casa mantida, aleluia. Você está entendendo o que o céu está falando conosco aqui nessa noite? Eu quero que você zele da casa que eu te entreguei. Amanassou. Eu quero que você zele daquilo que eu te entreguei. Eu quero que você deixe pintadinha mesmo. Entenda que o céu está falando. Eu quero que você deixe limpinha mesmo. Para mim habitar, para mim entrar. É o Senhor falando nessa noite. Zele da casa, cuide da casa, pinta a casa, aleluia. E essa casa a gente zela, a gente pinta, pastora. É no jejum, é na oração, é na vigilância. É assim que a gente zela a casa. É com prudência, é cuidando das coisas de Deus, é fazendo a obra de Deus com excelência. Porque Deus não quer ninguém de qualquer maneira, não. Deus quer com excelência. Deus quer, aleluia, organizado. Deus quer organizado. Deus quer organizado. Nessa noite o Senhor está falando para mim e para você. Organize a tua casa. Organize a tua casa. Organize a tua casa. Quando o Senhor me deu esse tema, Ele perguntou, como é que está a tua casa nesta noite? Aleluia. Como que está a tua casa nessa noite? Ela está sobre a rocha ou ela está sobre a areia? Onde que você se encaixa aqui? O Senhor falou para mim aonde é que eu precisava organizar. Onde eu estava meditando, a gente foi dormir bem tarde e o Senhor falou comigo. Aonde é que eu preciso organizar a minha casa? Aleluia. Porque nós não somos perfeitos. Nós temos falhas. Mas como esses homens aqui recebeu a instrução de como construir a casa, porque um ouviu e o outro não ouviu. É assim que Ele faz na minha e na tua vida. Você vem para o culto quarta, você vem para o culto sexta, você vem para o culto domingo. Não é possível que você não escuta as instruções que Deus te dá. Não é possível que você não escuta, aleluia, a receita, o manual de Jesus. Não é possível que você saia daqui sem direcionamento. Não é possível. A gente está na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Imagina que Ele vai deixar você sair daqui com fome. Imagina que Ele vai deixar você sair daqui sem instrução. Nessa noite o Senhor está falando. Vai pegando as instruções aí nessa noite. Vai pegando a receita aí nessa noite, aleluia. Eu estou pegando a minha, porque o Senhor está falando comigo aqui também, igreja.
O Senhor está falando comigo aqui também, aleluia. Arruma a tua casa, organiza a tua casa. Deus não habita em casa bagunçada. Deus não habita em casa desorganizada. O Senhor está dizendo nessa noite: vamos arrumar a nossa casa. O Senhor está entregando pá para nós aqui. O Senhor está entregando, aleluia, um maçarico para nós aqui. Cavar mais profundo, mais intimidade. O Senhor está entregando para nós aqui nessa noite, para que nós tenha intimidade com Ele, para que nós vivemos uma vida de santidade. Perfeito, Messias, a gente não é, mas a gente tenta todos os dias seguir as instruções que Deus nos dá. E quando eu oro ao Senhor, eu falo: meu Deus, está muito pouco isso aqui. Tem dia que a gente chega em casa, a gente dobra o joelho e fica ali meia hora falando com o Senhor, 1 hora falando com o Senhor, mas ainda está muito pouco, aleluia. Eu falo: Senhor, eu queria me dedicar tanto, mas hoje estou tão cansada. Senhor, eu queria mais de Ti, aleluia, mas parece que o meu corpo, aleluia, ele não deixa. Porque quando muitas das vezes a gente está orando e a gente dorme na beira da cama, aleluia. Mas não dispensa isso, sabe por quê? Porque você está cavando, aleluia. Você está com sono, dorme na beira da cama, mas você está cavando, aleluia. Você está cavando e buscando intimidade com o Senhor. Quantas vezes eu já falei com a minha irmã, e eu falei pra minha irmã assim: o Gabriel às vezes chega tão cansado do serviço, que ele, olha aqui, eu falei pra minha irmã isso hoje, ele chega tão cansado do serviço, mas isso aqui é profundo, e ele ajoelha na ponta da cama, aí a gente vai orar, daqui a pouco meu esposo está dormindo, aleluia, mas eu falo assim: eu vou acordar ele para ele subir pra cama, para ele dormir, tá muito cansado, trabalha no puxado, no pesado, e chega, tem dia que não aguenta. Mas aí eu falo assim: não, vou deixar ele de joelho, porque o Senhor está recebendo a oração dele de joelho, mesmo ele dormindo, aleluia. Ele também está cavando dormindo, aleluia. Sabe o que é isso? É o esforço, é a dedicação. Está cansado, aleluia, está exausto, mas está na casa do Senhor. Eu não vou deixar meu cansaço, Neide, me parar. Eu não vou deixar meu cansaço buscar intimidade com o Senhor. Eu não vou deixar. Meu Deus, aleluia. E aí eu deixo ele lá de joelho. Na hora que eu levanto, depois que eu terminei de orar, aí eu levanto ele. Deus também recebeu a oração dele. Assim como eu estava acordada, ele também estava de joelho. Deus também recebeu a oração dele, aleluia. Sabe o que o Senhor está te dizendo? Não se limita pelo teu cansaço, pela tua fadiga. Tem dia que a gente está tão fadigado, tão exausto, tão estressado, que a gente não quer vir para a casa do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você vem para cá, enquanto você vem adorar, é você cavando, e Deus tirando o cansaço, Deus tirando o estresse, Deus tirando a fadiga. Mas não deixa de vir, não deixa de cavar nessa noite. Tudo aquilo que é sustentado em Cristo, em Deus, é sustentado por Ele. Tudo aquilo que Ele designou para mim e para a tua vida, aleluia, a palavra dele não volta vazia. Aleluia. A palavra dele não volta vazia, pastora. Às vezes a gente quer multidão, né? Às vezes a gente quer a igreja cheia, o movimento, aquele negócio todo, aleluia. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer pessoas, aleluia, que tenham o coração sincero. Talvez o movimento não vai te levar para a intimidade. Talvez você, naquele movimento todo, naquela emoção toda, não vai levar ao propósito que Deus tem para a tua vida. O Senhor age na onde tem poucas pessoas. O Senhor age na onde que tem muitas pessoas. O Senhor só quer que você cave. O Senhor só quer intimidade com você. Aleluia. O Senhor não quer você cabisbaixo, triste. Hoje eu estou triste, hoje eu estou cabisbaixo. Meu filho está lá no hospital já faz 2 meses e 2 semanas. Nasceu de 29 semanas.
E faz 2 meses e 2 semanas que a gente estamos indo para aquele hospital. Tem dia que eu falo assim, Senhor, eu não aguento nem colocar o pé no chão. Porque pensa num lugar, além de ser cansativo, é exausto, é guerra espiritual. Eu chego em casa só o caco. Mas eu lembro que glória a Deus. Eu lembro que glória a Deus. Quarta-feira tem culto, sexta-feira tem culto, aleluia. Sábado nós temos compromisso, domingo a gente temos compromisso, e eu falo assim, meu Deus, como que eu vou deixar o meu cansaço, aleluia, e não vou para a casa do Senhor? Como que é que eu tenho um compromisso, pastora, e eu não vou adorar o Senhor? E todas as vezes que eu chego em casa eu falo assim, Senhor, hoje eu não vou porque eu estou muito cansada. De repente eu e meu esposo começam a louvar, de repente eu e meu esposo começam a se alegrar, e eu falo, eu vou para a casa do Senhor, eu preciso cavar, eu preciso cavar, eu preciso buscar, porque enquanto eu busco, enquanto eu desço, aleluia, o Senhor responde, enquanto eu busco, enquanto eu desço, o Senhor cuida do meu filho lá naquele hospital. Enquanto eu busco, enquanto eu desço, o Senhor está cuidando da minha vida e da minha casa. É só Deus que faz. É só Deus que opera, Messias. Porque pela minha carne eu falo, eu não aguentaria. A minha vontade era de estar em casa deitada. Mas eu falei assim, hoje eu tenho um compromisso com a palavra. Eu falei, Deus, não deixa chover não, porque chovendo ou não, a gente vamos lá cumprir com o compromisso, aleluia. Porque crente tem que ter palavra, ou é sim, sim, ou é não, não, aleluia. Passar disso, passa de procedência maligna. O Senhor está dizendo nessa noite, cumpra com o teu compromisso. Cumpra com o teu compromisso. Se tem culto, se tem agenda, cumpra com o teu compromisso. Porque isso é cavar intimidade com Deus. Isso é você cavar, aleluia, no reino de Deus. Às vezes as pessoas não podem te notar, te olhar, nem ligar para você, mas enquanto eles olham, não liga, aleluia, você está cavando, aleluia, porque o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Isso é cavar na casa do Senhor. Isso é cavar no reino de Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele fala para aquele povo: se você edificar sobre a rocha, a tua casa não vai cair. Se você edificar a tua casa na oração, se você edificar a tua casa no jejum, se você edificar o principal na consagração. Às vezes as pessoas não dão nada para consagração de manhã, né, igreja? Mas foi na consagração que o Senhor me libertou. Foi em consagração na Deus Amor que o Senhor nos libertou. Eu lembro que tinha consagração de manhã na igreja da pastora, lá na Magata. Foi lá que o Senhor me libertou. A gente fazia a propósito a semana toda de oração, e o Senhor nos libertou. Aleluia. O Senhor nos libertou, e hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Se você edificar a tua casa nos cultos de quarta, de sexta, de domingo, aleluia. Se você edificar a sua casa, aleluia, na vigilância, na prudência de manter a casa organizada, aleluia, você vai ter rocha firmada na presença do Senhor. Você vai ficar com o seu alicerce firminho, aleluia. Você vai ficar com o seu alicerce, aleluia, direcionado. Agora, se você edificar a sua casa sobre a areia, na preguiça, se você edificar a sua casa, aleluia, de qualquer maneira, pastora, a Bíblia está dizendo, não sou eu, vai vir um vento forte, vai vir uma chuva forte, e você não vai ficar de pé, e você vai cair. E a Bíblia fala que a queda, ela é grande. E foi grande a queda daquele que edificou na areia. Então nessa noite o Senhor está falando para mim e para você:
Eu não sei como que está a tua casa. Eu não sei, aleluia, se precisa de algum ajustinho. Eu não sei se precisa derrubar e fazer de novo. Aleluia. Mas eu vim aqui para liberar uma palavra para a tua vida. Construa a tua casa na rocha, na presença, com Jesus no centro, com Jesus no meio, porque com Jesus no meio você vai ter direcionamento, você vai ter instruções, com Jesus no meio você vai ser guiado da melhor forma. Não seja como esse insensato, que não escuta, que não obedece, que não está nem aí, faz de qualquer jeito, faz de qualquer maneira. Seja esse que tem a casa na rocha. O Senhor está dizendo para mim e para você, como que está a tua casa? Você vai para a tua casa e você vai refletir nessa palavra. Eu não sei se é a palavra que você queria ouvir nesta noite, mas é a palavra que o Senhor confiou para a minha vida nesta noite. Foi a palavra que o Senhor ministrou para mim também dentro da minha casa, aleluia. Se você, aleluia, está com a tua casa precisando de algumas reformas, então reforma ela nessa noite. Irmão, mas como que eu vou reformar? Retorna a fazer o jejum, retorna a orar mais um pouquinho, retorna, aleluia, a reajustar, aleluia, o seu compromisso com Deus, retorna, aleluia, a buscar intimidade. É isso que o Senhor quer. Agora, se você precisar fazer do zero, fazer como você fazia antes, quando você se converteu, aleluia, o seu primeiro amor, a sua primeira essência, volta a buscar também, igreja. Volta, aleluia, a construir do zero também. Pega a enxada, pega o maçarico e começa a cavar novamente. Começa a cavar novamente, para que você tenha intimidade. Porque a casa na areia, ela está sem alicerce. Ela está sem presença. Ela está fria, está morta. Está morto. Essa é a casa da areia. Mas nessa noite o Senhor nos convida. Se coloque de pé. Se você precisa construir, você vai construir. Se você precisa reformar, você vai reformar. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, você vai sair daqui com essa pá. Você vai sair daqui com essas instruções que você recebeu aqui nessa noite. Não para por aqui não. Domingo também tem culto, aleluia. Você vai receber mais instruções para você ficar mais afiado, aleluia. Você vai receber mais instruções para você edificar a sua casa sobre a rocha, aleluia. Receba a instrução do Senhor nessa noite. Eu quero orar com os irmãos. Eu quero orar com a igreja. Como eu acabei de falar, se você não construiu, se você precisa derrubar e fazer de novo, você vai orar comigo nesta noite. Se você precisa, aleluia, colocar esse alicerce, essa rocha, você vai pedir para o Senhor colocar na tua vida essa rocha que falta. Se você precisa de algumas organizações, de algumas pinturas, você vai pedir para o Senhor nessa noite, para te ajudar a descer mais um pouquinho, para te ajudar a buscar mais um pouquinho. Ora, igreja, nesta noite. Entra na guerra nessa noite. Talvez você entrou aqui com a guerra, uma luta espiritual tremenda, mas o Senhor te viu aqui. O Senhor te viu aqui nessa noite. Ora nessa noite. Deus quer ouvir a tua oração, aleluia. Deus quer ouvir você falar com Ele. Jesus, eu estou dessa forma, Pai, mas eu quero, Senhor Jesus, meu Pai, voltar a ter intimidade com o Senhor. Eu quero voltar, Senhor Jesus, orar como eu orava antes. Eu quero buscar como eu buscava antes. Deus, eu estou aqui, preciso que o Senhor me ajude a levantar minha casa novamente. Eu estou aqui, Senhor Jesus, e preciso que o Senhor me ajude. Ah, Senhor Jesus, meu Deus, eu oro com a tua igreja. E eu peço nessa noite, Senhor Jesus, meu Pai, ouve a oração dos teus servos. O Senhor sabe como eles entraram aqui nessa noite.
O Senhor sabe como que eles estão aqui nessa noite, Senhor. E mediante esta palavra, Senhor, a qual o Senhor nos entregou, essas instruções pra gente, Senhor Jesus, meu Pai, levantar nossa casa, pra gente colocar nossa casa em pé, pra gente colocar a rocha. Senhor, meu Deus, nesta noite a gente estamos aqui cavando. Nós estamos aqui cavando. Deus, a igreja está aqui cavando nesta noite. Porque a gente queremos ter uma profundidade com o céu. A gente queremos ter uma profundidade com o Senhor. E nessa noite eu te agradeço pela oportunidade. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Pai, receba nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a oração da igreja. A cada um aqui conhece a necessidade. O Senhor conhece a necessidade. Conhece o que cada um aqui precisa. Então que nessa noite o Senhor venha entregar revestimento das tuas armaduras. Revestimento das tuas armaduras. Revestimento das tuas armaduras. Que as pessoas que estão aqui venham sair com revestimento. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento nas tuas mãos. E te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Que os irmãos venham ouvir essa instrução. Que os irmãos venham seguir essa instrução. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. A Ele a glória. A Ele a glória. Senhor, mais uma vez, a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Nessa noite, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja direcionado ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a vida da missionária Richelle, da sua casa, da sua família. Que bênção! Fomos muito bem ministrados nessa noite. Tenho certeza que você vai chegar dentro da tua casa e você vai refletir sobre essa palavra. Eu tomo posse. E eu estou saindo daqui edificado essa noite. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Irmãos, lembrando a todos vocês que domingo é um dia especial. Nós estaremos aqui pela manhã, orando, se consagrando. Eu quero convidar você que gosta de orar, que gosta de cavar, que gosta de ter intimidade, você vir pela manhã aqui orar conosco, buscar relacionamento com o Senhor. E logo mais à noite, eu quero fazer um convite especial. Iremos participar do culto de Santa Ceia e teremos também faremos uma lembrança assim, simples, para todas as crianças. Você que tem o seu filho, ou o seu neto, ou criança que está lá dentro da tua casa, venha, traga ele, que nós vamos estar orando aqui no final do culto e apresentando todas as crianças no altar do Senhor. Amém ou não amém? Quem vai trazer uma criança e diga amém? Mas você vai vir? Não é só para vir, deixar na porta e ir embora não, irmão. Vigia, hein? Deus está vendo aí, hein? Vamos orar, agradecer ao Senhor por este culto? Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, te agradecemos por mais uma noite, por mais uma oportunidade. Agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra, ó Senhor, ministrada aos nossos corações. Agradecemos pela presença, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre essa casa de oração. Senhor, eu te peço que o Senhor venha nos levar em paz para o nosso lar, debaixo dessa palavra. Que nós vamos ter, meu Pai, um término de sexta-feira de paz.
E que o nosso sábado seja repleto de vitória, de milagre, de bênção, de superação, de livramento. Deus, eu coloco este homem, essa mulher, essas crianças em teus cuidados, porque nós cremos, meu Pai, que o nosso amanhã já está garantido pelas tuas mãos. Eu creio e eu confio na tua vontade. É tudo isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo venha estar com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Você que crê e acredita diz: que Deus abençoe. Vão em paz em nome de Jesus.